Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo falando a respeito do livro A Inconveniente Loja de Conveniência, uma resenha, tá? Tô aqui pra falar sobre esse livro, o que eu tô achando. Eu estou imersa nos livros de literatura de cura, ultimamente, e é assim, um livro que eu estou gostando bastante. É assim, um livro, na verdade, que eu gostei bastante, né? Eu sei que tem o livro 2, assim como Meus Dias na Livraria Murissá, que tem um, tem um 2. Esse também, Vou Te Receitar um Gato, tem um e um 2, né? Que é Vou Te Receitar Outro Gato, a continuação. E assim, o que eu posso dizer desse livro é que eu estou gostando muito, tirando muitas lições desses livros de literatura de cura. Eu percebo que os livros de literatura de cura trazem exemplos básicos, coisas do dia a dia, coisas simples, mas que têm um profundo significado. Então, assim, é um livro sensível, é um livro que de começo você olhar assim pelo título, você não dá nada pelo livro assim. Algumas pessoas, principalmente que não tá acostumado a ler livros de literatura de cura, não dá nada pelo livro. Ai, vou te receitar um gato, como assim? E literalmente, né, no livro é receitado um gato para um rapaz que ele tá num ambiente de trabalho meio tóxico, então ele vai para um psiquiatra querendo um tratamento, querendo um remédio que de fato vai ajudar ele em relação ao emocional dele, que está devastado por conta do ambiente abusivo que ele trabalhava. Só que chegando lá nessa clínica psiquiátrica, ele encontra um médico que de fato receita um gato para ele. Então ele fica bugado, né? Sem entender como assim tá me receitando um gato, né? E nessa clínica, basicamente, só tem um médico e uma enfermeira. E a enfermeira, no começo, trata ele bem, mas depois ela começa a ficar mal-humorada. Porque ele é receitado o gato, ele leva pra casa. Depois ele volta à clínica pra querer devolver o gato, porque na cabeça dele ele pensa que é loucura. Ele não vê como um gato pode ajudar. Então, no começo, ele achava que era pegadinha. Quando ele pega o gato que o médico receitou, ele disse que olhava para os lados esperando alguém dizer que era uma brincadeira, mas de fato não era. De fato, o médico estava receitando o gato para ele e dando ração, água e explicando a ele, né, através de um manual de instruções, de acordo com a enfermeira, na sacola, o que ele devia fazer. E aí ele tem alguns obstáculos, né, que ele passa por causa da gata. A gata acaba arranhando o capô do carro de um homem e ele tinha acabado de ser demitido e tinha já um prejuízo de 1 milhão de ienes, né? Que eu não sei dizer quanto aproximadamente dá em valor, né? Porque é dinheiro japonês, mas é muito caro, né? Para ele que tinha acabado de perder o emprego. Então ele fica sem saber o que fazer, né? E ele diz ao homem: olha, eu não tenho como te pagar. E aí o homem pede para ele trabalhar na empresa dele, só que é uma empresa de construtora. E o rapaz, ele é magro, ele não tem o porte físico de construtor e tal. Porém, ele tinha dito para o psiquiatra que ele queria sair muito do trabalho dele tóxico, só que não tinha coragem para isso, né? Então, assim, os japoneses, mesmo, gente, num ambiente bastante abusivo, e é muito comum lá no Japão, né, na Ásia em si, ter chefes muito abusivos e tudo mais, eles se sentem muitas vezes constrangidos de pedir demissão, de buscar outro emprego, porque na Ásia é costume quem tem hierarquia maior tratar mal realmente quem é de baixo. Então ele fica pensando que todo lugar é igual. Inclusive no livro retrata isso, né? Que os amigos dizem a ele que se ele pedir as contas e sair daquele emprego, qualquer outro emprego que ele for, vai tratar da mesma forma, vai acabar tratando mal ele da mesma forma, então não adiantava de nada. E aí, para não precisar sair do emprego tóxico, ele pensou, não, já que todos os empregos vão ser assim, pelo menos eu vou buscar me tratar psicologicamente, pelo menos eu vou buscar um psiquiatra. Então ele já tinha passado por vários e nada, não tinha gostado de nenhum. Até que ele ouviu parece que foi o irmão da cunhada dele, de um primo, enfim, uma pessoa bem distante que chegou até ele em uma clínica psiquiátrica. Então ele chega no começo procurando um prédio meio antigo, num beco, sabe, num canto bem precário, assim, e ele já começa julgando o ambiente, né? Ele até pensa, será que eu tô no ambiente certo? Porque esses prédios aqui meio que parecem abandonados, um beco escuro e tal. Então ele já começa com impressão ruim do lugar. Só que aí depois ele pensa, não vou julgar o lugar porque pode ser que tenha sido construído antes, né? E depois construir esses prédios ruins no local, enfim, né? E a clínica não tem a culpa de ter feito uma clínica num canto precário, né? Escolhido uma rua precária. Então, mesmo já julgando de cara, quando ele entra, ele julga, vai pra casa, leva a gata, só que começa que ele acaba se apegando. Só que depois ele descobre que essa gata, se ninguém adotar,
infelizmente, ela vai para a eutanásia. Então ele começa a ficar muito desesperado porque ele não quer de nenhuma forma perder essa gata. Porém, o antigo chefe dele descobre que ele levou essa gata para o apartamento que ele estava morando e lá nesse apartamento é proibido ter gatos. E o antigo chefe dele, que, enfim, pressionou ele para se demitir, disse que se ele não ajudasse o seu superior numa fraude lá, numa coisa que ele tinha vivido no trabalho, ele iria denunciar. Que aí ele não poderia ficar com a gata. Então ele foi falar com os chefes atuais, né, dessa construtora que ele estava trabalhando, pedindo para que ficasse com os gatos, porque os chefes dele acabam se apegando muito aos gatos. Só que os chefes dele, da construtora, apesar de gostar muito da B, que é uma gatinha fêmea cinza, que ele pegou, né, para esse tratamento, eles não querem ficar com a B, porque eles já tiveram um gato que eles perderam. E, assim, foi uma dor muito profunda pra eles, foi um trauma pra eles. Então, assim, eles gostam muito de gato, porém, eles não querem pegar a B pra criar, porque eles fizeram uma promessa pra eles mesmos de que eles não poderiam ficar com a B, né? Então, assim, que não só poderia ficar com a B, mas com qualquer outro gato, justamente por conta dessa questão desse trauma que eles tiveram. Então, a gente vai vendo no desenrolar da história, né, que no começo, o Shuta, que é o nome dele, né, Kagawa Shuta, e lá no Japão eles têm o costume de chamar pelo segundo nome, né? Então, o primeiro nome dele é Kagawa e Shuta é o segundo nome do protagonista. No começo ele simplesmente não se importa com a gata, né? Não acredita que vai dar certo, mas com o tempo ele começa a ter conexão emocional. E eu achei interessante porque numa das consultas que ele vai com o psiquiatra, ele fala pro psiquiatra sobre isso, né? O psiquiatra diz assim, que é muito importante ter uma conexão, que a pessoa que vai adotar a gatinha tem uma conexão, porque o psiquiatra não queria que o Chuta adotasse, porque pensava que o Chuta não estava se importando. E queria que a gatinha fosse adotada por alguém que tivesse conexão. E aí o Chuta, por não ter tido uma ligação com nenhum animal de estimação, ele pergunta pro psiquiatra, como é que eu posso fazer para ter essa conexão? E assim, eu achei interessante o Chuta ter perguntado isso, né, pro psiquiatra, como ter uma conexão, porque para nós é tão normal ter uma conexão com um animal, com alguma coisa que a gente goste muito, só que lá para os asiáticos não é tanto assim, né. Eu fiquei ouvindo essa parte, né, porque eu estou ouvindo audiobooks, porque eu tenho um bebezinho, então no momento eu estou no audiobook. E aí eu fiquei pensando, né, como é que ele pergunta como ter conexão? É simples, passando tempo, investindo tempo, é comum que se pegue conexão a qualquer coisa assim. Só que como os asiáticos, eles são mais frios, eles não sabem como ter essa conexão. Então é muito interessante ver a conexão que o Shuta vai criando, percebendo que os novos chefes dele gostam muito do animal, ele começa a pedir para o psiquiatra lá passar mais tempo com a gatinha. E aí o psiquiatra dá mais 5 dias para ele. Então ele tem que correr contra o tempo para encontrar um lugar para a gatinha ficar, porque os donos atuais deles não quer adotar e ele não pode. Então tá o desenrolar dessa história, né? Eu não vou dizer aqui para vocês o final, porque eu acho que o interessante, de fato, é vocês lerem, é vocês descobrirem. Eu assim, tô gostando muito da história. Muita gente diz que no começo alguns livros asiáticos, literatura de cura, são meio chatos, meio maçantes, mas não, eu acredito que é uma leitura fluida, tá? Apesar de eu não estar lendo, estar ouvindo o audiobook, eu acredito que seja sim uma leitura fluida. Tem 100 e poucas páginas, não é um livro muito longo. Para pessoas que não têm costume de ler livros muito longos, eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? A B é uma gatinha muito dócil, muito carinhosa. O psiquiatra depois explica, chuta a história dessa gatinha, né? Que ela tinha mais 2 irmãozinhos, só que infelizmente eles faleceram porque eram 3 gatos, a gata A, B e C, que morava com uma idosa, só que essa idosa faleceu. E aí ela foi resgatada por um vizinho, essa gatinha, e os outros 2 acabaram falecendo, infelizmente, por passar muito tempo sem comida, sem água. Então, assim, o Chuta, ele fica chocado, né, quando ele descobre que se ele não arranjar um lugar, infelizmente, a gatinha vai pra eutanásia. E agora ele já tem um grande apego emocional. Eu espero muito que vocês gostem desse livro. Eu, com certeza, vou ouvir o livro 2, porque eu encontrei o audiobook completo também do livro 2. Então, eu vou ouvir e também vou trazer a resenha aqui a respeito do livro 2 para vocês, tá? Vou continuar lendo os livros de literatura de cura, porque eu estou achando muito interessante e gostando muito desse gênero.
Deixe seu like, se inscreve no canal e um grande beijo.